Começamos com mais um Conversa Abrecom. Hoje o convidado Leonardo Machado e a apresentação Nívia Lima, da Abrecom. Oi, tudo bem, pessoal? Oi, Léo, tudo bem? Tudo bem, Regiane? Tudo bem, Nívia? Tudo Sim, bem, sim. Vamos lá, Léo, você é professor da Universidade de São Paulo. Instituto Federal de São Paulo. Instituto Federal de São Paulo. É. Universidade. Eu confundo com o Sérgio, da USP. Isso, Sérgio da Universidade de São Paulo. E você Do Instituto Federal. Instituto Federal, tá. Vamos lá. O que você faz lá? Eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, Departamento de Construção Civil, desde 2021, e sou pesquisador na Universidade de São Paulo, no grupo de pesquisa do professor Sérgio Ângulo. Legal. O que você fala do quê? Concreto, agregado reciclado? Como professor Tá, beleza. Como professor. Como professor, eu fico majoritariamente com as disciplinas de materiais de construção e técnicas de construção. E como pesquisador na Universidade de São Paulo, meu mestrado ele foi na área de aplicação do material, do agregado reciclado em concretos. Então, fiz várias avaliações dessa aplicação e foi isso. Ah, sim. Você trabalha há quanto tempo na área? Eu, mexendo com concretos em laboratório, fazendo pesquisa, tem 8 anos já. Então, Caramba. Desde 2015, estou mexendo em laboratório, fazendo pesquisa dentro de universidade. Falando em pesquisa, você preparou o MARE. Foi um dos... Fui um dos coautores do MARE. Você MARE. conseguiria falar um pouquinho sobre o MARE? Consigo. Quando a gente fala da aplicação do agregado reciclado, a gente tem um mercado muito carente de informação. Então, tem muita gente que faz um estudo aqui e outro estudo lá, fica muito solto. A gente não tinha algo que consolidasse para o mercado e entregasse como aplicar de fato o agregado reciclado em diferentes frentes de aplicação. Então, o MARE, acho que ele vem como um documento para a gente tentar ajudar o mercado a facilitar essa aplicação, onde a gente pode aplicar, quais são as normas, o que a gente tem que limitar nos nossos agregados, o que a gente tem que avaliar e como a gente pode aplicar o material. Qual que é o papel do pesquisador na área da construção? Eu acho que o papel do pesquisador, como uma maneira geral, é ele encontrar e sistematizar respostas para diversas perguntas que a gente tem. Então, quando a gente fala, por exemplo, da área de reciclagem, a gente tem o ciclo da reciclagem, né, de geração de RCD, a gente tem várias etapas. Então, a gente tem a geração, a gente tem a deposição, tem a triagem, processamento, obtenção de produto e a aplicação final. Então, a gente tem diferentes perguntas que elas podem existir para cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, quando a gente fala de geração de resíduo, quanto de resíduo a gente está gerando por região? A gente fala de processamento. Qual a diferença entre qual o produto que a gente obtém, né? E qual a diferença entre eles, entre usar um britador de mandíbula ou um britador de impacto? Como que isso muda no meu material? Ou então, se eu colocar só um ciclo de britagem ou colocar 2, qual é o material que eu vou aplicar? Qual é o material que eu vou obter? E quando eu falo de aplicação, como que eu posso aplicar esse material de maneira mais eficaz? Então, essas são perguntas que podem surgir dentro dessas várias etapas da cadeia do RCD, que o pesquisador ele visa responder, né? Não só responder pontualmente, mas outras pessoas podem responder diversas perguntas e o pesquisador sistematiza. Então, acho que a função do pesquisador é tentar responder essas perguntas, sistematizar esses dados e fornecer para as pessoas poderem tomar decisões ou aplicar da melhor forma. É mais a parte teórica do que prática? Não só a parte teórica, mas a parte prática também. Então, o pesquisador ele pode ir numa usina, pode, por exemplo, avaliar a eficiência de diferentes métodos de triagem. Então, a gente pode, acelera uma esteira, ou então coloca um ciclo de triagem primário, depois triagem secundária. Como que isso muda? Qual é a eficiência na retirada dos meus resíduos que não são interessantes para reciclagem? Então, não é só uma aplicação teórica, a gente tem aplicação prática. Pode ser um mito, né? Que a gente vê a academia, acho que de maneira geral, a maioria das pessoas enxerga a academia como mais algo teórico, mas não necessariamente isso. A academia também pode trazer respostas práticas para o mercado. Hoje a universidade, ela carece de informações sobre o mercado de RCD? Acho que não só a universidade, mas o mercado como um todo carece, né? Então a gente sempre precisa trazer novas contribuições em diferentes áreas, como as que eu citei na pergunta anterior. Então, a questão é que, como que a gente resolve isso, né? Dentro de uma pesquisa, a gente tem
diversas partes envolvidas. Então a gente tem a pergunta, que ela é fomentada, como a gente responde essa pergunta, como a gente coleta esses dados que a gente vai precisar para responder essa pergunta, como que a gente analisa depois, como que a gente divulga. Então, tem toda uma cadeia também dentro da pesquisa. E para a gente resolver esse tipo de situação, não só resolver, né, mas para a gente melhorar isso, a gente pode atuar de diversas formas. Então, por exemplo, as perguntas, para responder cada uma desses questionamentos, né, o surgimento das perguntas não precisa vir só da academia. O mercado pode ir atrás da academia. Então, por exemplo, tem muito aluno do curso da Brecon que ele chega com uma dúvida, como é que eu vou caracterizar o meu agregado reciclado se cada semana eu chego com uma caçamba diferente? Então, essa é uma pergunta. Então, o mercado pode vir trazer a pergunta e a academia responder, fomentar projetos de pesquisa. Então, a gente sempre encontrar perguntas que não foram resolvidas que o mercado pode trazer. Mas não é só trazer a pergunta e deixar por isso mesmo. Joga a pergunta lá e fala, resolve isso. A gente também tem que criar meios para a pesquisa ser realizada. Então, fornecer o espaço, fornecer dados, contribuir com a pesquisa, para a gente conseguir fazer esses avanços no conhecimento, ou sistematizar o conhecimento. E também tem a parte da análise de dados. Não adianta a academia fazer as pesquisas, responder as perguntas e ninguém vai ler. Então, a gente também tem que ter gente na outra ponta da cadeia que leia o que a academia está produzindo e tente aplicar. Tem que revisar o que está sendo feito. Exato, ou então trazer para o seu cenário. Então, o meu cenário é esse, como que eu aplico esse resultado, essa nova pesquisa, essa nova informação da academia dentro do meu cenário? E se eu não consigo aplicar, como que eu posso fazer para adaptar? Então, esse diálogo entre academia e mercado precisa estar sempre constante. Mas, Léo, você acha fácil esse entendimento? Fácil não é, mas é necessário. Porque eu acho que, eu não sei se vai ser um apoio assim 100% da academia. Para pegar essa informação, pesquisar, porque eu acho que deve ter dinheiro envolvido também, não? Tem dinheiro, então, por exemplo, o pesquisador ele precisa receber, ninguém trabalha de graça. Não tem como trabalhar de graça. Só que a gente tem que valorizar o pesquisador. Sim. Então, essa valorização é fundamental. Então, não é assim, faz do dia pra noite, não miojo, que você chega lá com uma pergunta e a gente responde, tem todo um processo. E isso envolve custos também, né? Sim, sim. Até porque é isso que eu falei, não é só teoria, né? É prática também. Vocês mostram na prática de que aquilo é eficiente, né? Sim, com certeza. Pesquisando, estudando. Mas é uma realidade que o nosso país ele não tem, mas que acontece muito lá fora. Então você vê o mercado e a academia nos Estados Unidos trabalhando juntos. Então é o que fomenta a pesquisa dentro de universidade. A universidade como um criador de tecnologia e polo de inovação. Aqui no Brasil essa não é a nossa realidade, mas a gente precisa lutar para que isso aconteça não só no mercado de RCD, mas ao todo. E o mercado de RCD está dentro disso, né? Então, fazer parceria entre centro gerador ou reciclador e academia é importante para a gente achar soluções e inovações para o setor. Léo, como aplicar o agregado reciclado no material cimentício? Legal. Então, a gente tem 2 documentos que a gente fornece essas diretrizes. Então, a gente tem a NBR 15116 e a gente também tem o MARE, que também tem que trazer um pouco do que a 15116 fala. O MARE explica a aplicação do material, né? Isso, no MARE a gente encontra várias aplicações. Então, a gente tem aplicação em pavimentação, a gente tem aplicação em geotecnia e a gente tem aplicação em materiais cimentícios. Quando a gente fala de material cimentício, a gente pode aplicar o agregado reciclado em 3 frentes, é o que a gente divide no MARE. Em argamassas, em concretos não estruturais e concretos estruturais. E a NBR 15116, ela diferencia entre materiais estruturais e não estruturais e como a gente pode aplicar. Então, primeiro, o que a gente tem de informação é que a gente tem que fazer o controle dos contaminantes. Então, como gesso, vidro, betume, papelão, madeira, essas coisas, a gente tem que controlar. A NBR, ela coloca essas limitações pra gente. A gente tem que saber o quanto que a gente pode colocar desse material. Então, por exemplo, para materiais não estruturais, eu posso utilizar qualquer tipo de agregado que ela classifica, o de concreto, o cimentício ou o misto, né, que tem altos teores de cerâmica, desde que observados os limites que a gente coloca lá, como absorção de água. E para o estrutural, a diferença é que a gente tem que limitar 20% só e só pode usar agregado reciclado. Então, quando a gente fala, quais são a gente tem erros da aplicação do agregado reciclado em material cimentício. Então, a gente pode ter erro de gente querendo fugir da norma, aplicando mais do que deveria em materiais estruturais, ou utilizando outros tipos de agregados, ou não fazendo controle de contaminantes, por exemplo. Esses são erros, assim, básicos. Mas a gente tem outros erros que, por exemplo, tentar colocar erros em pesquisa, que não é nem em norma também, que acho que é legal a gente ressaltar, que é a gente tentando colocar agregado reciclado para fazer concreto de
ultra alta resistência, com uma absorção muito alta. Então isso impacta muito na resistência, dificulta a aplicação do produto, você vai gastar muito mais cimento. Então o impacto ambiental que a gente ajudar usando agregado reciclado diminui por conta do efeito de usar tanto cimento, entre outras coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pontos, né? O que a norma limita e saber onde aplicar. Você hoje é responsável por vários projetos da Brecon. Você está dentro do MARE, faz participação no MARE, a pesquisa, e também hoje é professor palestrante do curso da Brecon. Pode falar um pouquinho sobre esses projetos? O MARE já falou um pouquinho, pode falar um pouquinho da pesquisa e do Legal, curso. Posso. Falando um pouco sobre a pesquisa setorial, foi acho que a primeira participação assim, que eu tive na Brecon pela equipe do Sérgio. Então, a pesquisa setorial, eu trabalhei bastante nela na análise dos dados. Então, a gente tiveram as pesquisas que a gente fez com diferentes usinas. Então, eu trabalhei bem forte em como que a gente analisa esses dados, como que correlaciona. Então, todos aqueles gráficos que tem lá você que fez? na pesquisa setorial passou pela minha mão. Não fiz o final, mas fui um dos membros lá da análise. Sim. E eu acho que a importância da pesquisa setorial é que ela é um documento único e a gente trouxe muitos dados hoje que podem ser usados tanto para quem está dentro da cadeia do RCD utilizar para saber como que está na sua região o cenário, quantas usinas existem ali, qual é o porte delas, em que cidade que elas estão localizadas, quais tipos de materiais que são produzidos, mas a pesquisa setorial não é importante só para quem está dentro da cadeia, ela também é importante para órgão público, porque a gente vê que tem uma carência de informação até nos órgãos públicos. Então, quando a gente tem um documento único que reúne todas essas informações do mercado de RCD, ele se torna muito valioso. Sim. Porque ele pode servir como base para tomada de decisão de diferentes frentes da cadeia, tanto pública quanto privada. Sim. E o curso, né? E tem o curso também, eu já participei 3 vezes do curso da Brecon, então lá no curso eu falo sobre a aplicação do agregado reciclado em materiais cimentícios. A gente tem outros palestrantes lá também. Sim. Eu percebo, assim, da parte que eu ministro do curso, que é um tema um tanto quanto diferente. Então, quem está lá, a maior parte dos alunos que eu percebo, ou está dentro da cadeia da geração, ou demolidor, ou usina de reciclagem, está mais na parte primária da cadeia. Sim. E menos ligado à parte final de aplicação. Então, é um tema bem diferente que acaba gerando sempre muita dúvida, né? Então, o que muda de eu usar agregado reciclado para agregado natural? Como que eu aplico isso? Que cuidados que eu tenho que ter? Então, essas são dúvidas que sempre surgem lá e que a gente tenta trazer pro mercado para divulgar conhecimento. Hoje em dia, né, o empreendedor ele não planeja. Ele vai pelo lado mais fácil. Como que a academia pode ajudar em relação a isso? Veja, eu acho que dentro do setor, né, de geração de RCD, de agregado reciclado, a gente tem diferentes etapas. E sim, a gente encontra isso, né, das pessoas querendo não planejar tanto, só fazendo e não tomando todos os cuidados. Eu acho que a academia, ela pode contribuir fornecendo a informação do jeito mais fácil possível para chegar na cadeia. Então, o papel da academia é buscar entender o que o empreendedor precisa fazer dentro lá da usina, como que ele deve fazer, o que ele não deve fazer e se ele fizer errado, qual é a consequência disso, e fazer isso de maneira mais simples, mastigar isso. Então a gente pode fazer essa divulgação. É um trabalho meio de consultoria. Não necessariamente consultoria, mas a gente pode divulgar esses procedimentos através de cartilhas, através de diretrizes, através de palestras, de cursos e de congressos. Só que a gente tem que ter gente da outra ponta da cadeia também disposta a ler e aplicar. Então, o papel da academia é fornecer essas informações para tentar otimizar o mercado. E a gente tem que ter a devolutiva do mercado também de, tentei fazer isso que você fez aqui, que você colocou, sugeriu. Mas me falta essa etapa, como que eu posso otimizar isso? E trabalhar sempre numa melhoria contínua ali para os dois caminharem lado a lado e sempre estar melhorando essas informações. Pelo que eu percebi, a universidade, que é a academia, mas o mercado tem que andar de mão dada. Sempre. Você tira a mão? Sempre, porque quando um surge com uma dúvida, o outro pode dar uma resposta. E vice-versa. Que aí vai evoluindo o mercado ao todo. E o pesquisador também não tem como tirar a resposta sozinho. Sim, então, quando a gente tem uma parceria, a gente pode fazer a pesquisa dentro do mercado, né, com o que o mercado pode oferecer, tanto de produto como de usina, para tentar responder essas perguntas, é fundamental. Então, a gente tem que andar lado a lado. Você sabe um pouquinho sobre a RCD Lab, né, da Brecon?
Sim. Não tá aqui na questão, mas... Sim, A gente sim. pode falar. Pode. Eu tô tendo contrato. Então, você pode falar um pouquinho sobre o RCD Lab? Então, a ideia do RCD Lab, eu não tô participando dentro das minúcias de como Sim. isso está desenvolvendo, mas é um acordo. Mas você acha um projeto interessante? Com certeza, é um projeto interessante e que visa realmente fazer isso, trazer o mercado e a academia para trabalhar em conjunto para oferecer soluções. Então, por exemplo, a pessoa produz um artefato cimentício, ela quer fazer um benchmarking de como ela pode melhorar o produto, como que ela pode produzir o mesmo produto com uma característica melhor ou mais barata, como que pode melhorar a eficiência na triagem da usina. Então, o RCD Lab, ele vem Ele como é um um Mari, instrumento... só que o Mari mais na prática. Não só o Mari, mas é que o Mari ele vai ser um documento, né? A ideia do RCD Lab é fazer a pesquisa acontecer. Pra Então- mim, o Mari, ele funciona como se fosse um livro de receita. Como você prepara cada comida, sabe? Como você prepara isso? Ou não? Não é bem isso. Ele fornece alguns instrumentos iniciais. Então, não necessariamente vai ser aquilo, ponto, acabou. Então, podem ter adaptações. Ele oferece assim, começa por aqui. É por isso que sempre atualiza, porque Sempre. as mudanças, elas acontecem. Ah, Sempre. legal. E, por exemplo, eu vou falar da parte que eu participei, né? Então, a gente tem algumas sugestões de traços iniciais das composições, a receita do concreto pra gente fazer com agregado a receita reciclado. do bolo. Que a gente trouxe de bases indexadas, bases orçamentárias também, para colocar no Mari, mas não necessariamente para aquele tipo específico de produto, aquela vai ser a melhor aplicação. A gente pode tentar melhorar o produto com outras características, tentar fazer um benchmarking dele, uma pesquisa dentro da RCD Lab, para tentar melhorar aquele produto. Então a ideia é essa. Pode não parecer tão clara à primeira vista, mas a ideia é tentar trazer o mercado e a academia para trabalhar junto para oferecer melhores soluções. É que falando assim parece ser fácil. Mas eu acho que não é fácil, não. Trazer o mercado assim pra trabalhar com a universidade. Nada é fácil, mas a gente precisa de iniciativas. Sim. Então alguém tem que começar e A Brecon faz bem esse papel. faz bem esse papel. E a gente tá dando os primeiros passos para Sim. realizar isso. Mas não é fácil, não só no mercado de RCD, não é fácil no geral. A gente trazer a academia e o mercado para trabalhar junto. Realmente, quando você fez aquela pergunta no começo, tem essa distinção entre a academia é só teoria. Não, a academia não é só teoria. A gente pode oferecer respostas para a prática também. A gente tem que desmistificar isso. E em relação ao Mari anterior, não sei se você chegou a ler, em relação ele a fez, esse não? novo, você também participou do anterior? Do anterior, não. Ah, não? Só esse? Não, era outro Leonardo. Ah, é que tinha mesmo o Leonardo. Tem muita diferença em relação às aplicações ou não? Eu não participei ativamente do Mari anterior, mas tem muita diferença em como que eu vou diferenciar as aplicações por tipo de produto, por tipo de característica. Não vou colocar só, cabe esse agregado. Então a gente tentou colocar algumas análises. Quanto que eu vou usar de tanto de cimento, de tanto de agregado. Vocês dão bem a receita do bolo, como a Jane falou. Pra mim é um cardápio de receita. Mais ou menos. Meio que leigo, assim. Eu leiga, acho que... Mais ou menos, mas a gente tem algumas indicações. E a gente aumentou a forma, a quantidade dessas informações e tentou organizar. Então teve avanços em relação ao último Mari nesse sentido. Hoje em dia, quando alguém vai te contratar como pesquisador, qual que é a primeira dúvida que ele chega em você? Porque a pessoa sempre te pergunta a mesma coisa. O que seria? Tem dúvidas. Então, eu vou falar sobre o que eu vejo no curso e o que tem de dúvidas em relação à minha parte de pesquisa, né? Então, por exemplo, quando a gente está no curso, a maioria das pessoas que eu vejo lá são agentes atuantes dentro de usinas ou que estão em algum desses processos. Então, Faz parte do segmento, né? faz de parte do alguma segmento, eles trabalham com negócio. Então, Uhum. são empreendedores. Eles não são necessariamente teóricos ou técnicos de outra parte, como, por exemplo, a aplicação. Então, surgem dúvidas. Por exemplo, nesse último curso que a gente teve um embate muito grande, uma discussão, uma boa discussão sobre como que eu adequo o meu processo na minha usina para ter um produto dentro de uma especificação. Por exemplo, no caso, foi a granulometria para pavimentação. Então, é uma pergunta mais técnica de um cara que está dentro do negócio de reciclagem. Ele tem uma usina, ele quer ganhar o dinheiro dele, quer participar do processo de reciclagem, recepção, reciclagem e venda, só que ele tem que se enquadrar dentro da especificação técnica. Então, a ideia é essa mesmo. Então, por exemplo, teve outra pergunta. Recebo várias caçambas todo dia com materiais diferentes.
como que a norma pede para fazer a caracterização do meu material. E como que vai fazer Como isso? que eu vou fazer o ensaio se são diferentes? Então, são perguntas que a gente acaba respondendo dentro do curso, que são perguntas mais técnicas. Mas tem resposta. Tem resposta, claro. Ah, sim. Tem resposta. Então, E quais seria? Então, essas perguntas elas foram feitas pro Sérgio nesse último curso. Ah, tá. Então, Porque esse é bacana, né, em relação ao tipo de resíduo, porque você recebe vários tipos de resíduo mesmo, e como que você vai em relação ao ensaio? exato. Então, o que é sugerido é a gente fazer uma homogeneização das diferentes caçambas que a gente vem recebendo. Então, um exemplo foi fazer a pilha alongada, que a gente consegue fazer camadas das diversas caçambas, e quando a gente pega esse monte que a gente tem de agregado uniformizado, e a gente corta em lotes, esses lotes ele vem com característica parecida. Então a gente faz uma homogeneização para a gente ter um produto médio, e quando a gente vai inserindo mais caçambas, a variação é pouca quando a gente faz o ensaio. Então, no caso, o caçamba já vem com resíduo limpo, é isso? Não. Não tô entendendo. Ele Não. ficou olhando pra Regiane, tipo, que menina boa! Não, ele Eu não. pergunto pra ele, ele pra você. Não. Não. Ó, a gente vai ter. Eu sou, tipo, trabalho lá há 5 anos, mas não entendo muito da reciclagem. Quem entende mesmo é o Levi. A gente vai ter. Nem você também entende, Regiane. Mas eu tô... Tá indo na minha cara. Eu tô tentando raciocinar. porque, Mas tem tipo ido nas assim, usinas? Calma. Eu vou, lógico que eu vou. Não, você não vai tanto. Não vou? No curso? Vou pelo menos 3 Mas você vai pra trabalhar, você não vai como ele tá falando, que você sabe. Tá, pra aprender, né? É, É diferente. você não vai você vai não pra vou trabalhar. aprender, eu vou pra trabalhar, mas pode... é legal eu perguntar, porque, tipo, eu não tô Sim, entendendo. pode Você tá perguntar. falando em relação aí já é o agregado, né? Não é em Isso. relação ao entulho. Isso. Ah, tá, então esquece que eu falei. Mas é que, Não, por ele pode exemplo, responder. diferentes caçambas, se a gente não faz homogeneização, diferentes caçambas vão gerar diferentes agregados, porque elas têm composições diferentes. Sim. Quando a gente Sim. homogeneiza os agregados obtidos de diferentes caçambas, a gente vai ter um produto médio. Entendeu? Tá, entendi. Agora, Ou, então, no caso, na verdade- você faz a Ih, separação corta isso aí, do mesmo corta isso aí. jeito, né? Quando a gente homogeneiza as caçambas pra gente. Tá contagiando aqui, ó. Falei errado. Pode voltar, É, pode sim. voltar. Mas é isso mesmo, né? No caso, tipo assim, você separa os resíduos, o caso, a matéria-prima, que é o entulho, separa o entulho e depois recicla tudo. É isso? Isso. Então a gente vai ter diferentes etapas. Então a gente vai ter a recepção, vai ter a retirada de volumosos, vai ter a triagem pra gente separar o que não é material interessante. Separar, por exemplo, sucata ferrosa, que tem um alto valor ali agregado. Pra gente poder, depois que faz toda essa triagem, começar a colocar dentro das etapas de processamento pra gente que é aí gerar um que agregado reciclado. Ah, tá. Eu tava perguntando do começo já e só tava falando no Então, final. por isso que ele tava rindo. Quer dizer, pelo menos eu que tava rindo. Eu não tava entendendo. Eu achei que ele tava... Então você tava na lua. Ele tava falando e... Pode ser. Mas vai lá, a gente cortou aqui um pouco o raciocínio aqui da... Mas Da deu- nível? essa questão Então, entendeu, né? Tipo, Acho que deu Não, pra eu consegui entender. entender. Acho que dá pra tirar vários cortes aí. Tá. Dá. eu acho. E, Não dá, eu tô vendo aqui. e, por exemplo, para agregado reciclado. Então, muitas pessoas, para agregado reciclado, aplicando em cimentício. Então, o que eu recebo de informação? Quando o Valmir não tá no curso, as pessoas tentam perguntar para mim o que É verdade, né? como aplica o agregado reciclado em Vocês pavimentação. estão me ouvindo? Sim. Pronto. Tá. Então, tem uma diferença entre tentar mostrar que a aplicação em pavimentação e a aplicação em material cimentício é muito diferente. Então, por exemplo, pro Geralmente os alunos acham que é a mesma coisa. acham que é a mesma coisa. E o Valmir até fala. E tem conceitos que podem se mesclar porque são diferentes. Então, por exemplo, pro Valmir, fazer uma diferenciação entre agregado reciclado de concreto, agregado cimentício ou agregado misto não tem tanta importância quanto pro cimentício. Entendeu? Uhum. Então, são aplicações diferentes, com critérios diferentes, e aí sempre surge essa dúvida. E aí, quando o Valmir não tá lá para falar da pavimentação, perguntam para mim sobre pavimentação. Falo, olha, é diferente a aplicação, eu tô falando aqui sobre cimentício. E aí, quando eles fazem uma pergunta específica para cimentício, o que tem de maior dúvida? Como que eu tenho que tratar esse agregado? Como que ele vai impactar no meu produto? Eu posso fazer alguma mudança nesse agregado que a norma está pedindo? Como que eu faço essa aplicação? Coisas do tipo. Ó, a pesquisa setorial Abrecon aponta que os artefatos não são o foco da usina de reciclagem de ECD. Qual a razão disso? Eu acho que não só os artefatos, mas todos os materiais cimentícios, né? Então, muitas pessoas têm a falsa ilusão de que o mercado de aplicação de agregado reciclado em material cimentício é pequeno, não é relevante, e voltam a maior parte dos esforços para tentar
vender, tentar aplicar o agregado reciclado ou em pavimentação ou em geotecnia. De fato, elas ocupam uma parte relevante, a pavimentação e a geotecnia, do uso do agregado reciclado, a maior parte, mas tem um nicho bem grande também de aplicação em materiais cimentícios, os artefatos eles estão dentro deles, que deveriam ser levados em consideração também. Acho que isso pode variar tanto da maturidade do local, do empreendedor, da região, o quanto que esses produtos eles são solicitados. Então pode ter um local onde a demanda não é tão grande, então talvez não seja tão interessante para o produtor. Sim. Mas também às vezes pode ter um nicho e o produtor ainda não percebeu que tem um nicho. Então essa pode ser uma das causas. A gente também tem a necessidade de criar uma central de produção. Então vai ter que ter um funcionário dedicado a fazer a produção desses artefatos. A gente vai ter que colocar formas, vai ter que produzir o material, ter betoneira para produzir o concreto, vai dar trabalho. Dá um trabalhinho, e é um trabalho que eu acho que está um pouco distante do que o pessoal está acostumado. Então o pessoal está acostumado, recebe resíduo, brita resíduo, faz agregado reciclado, tenta vender para pavimentação, e como eu disse, tanto nessa levada de raciocínio como também no curso, é um tema que é um pouco diferente. Então ninguém tenta, não são todos que tentam colocar os olhos com muita atenção para esse tema por ser um pouquinho mais diferente, é onde surgem mais dúvidas. Sim. Entre outras coisas. Então, eu acho que essa pode ser uma das causas que a gente tem deles não serem tão difundidos. Mas é um mercado muito grande, principalmente quando é um artefato não estrutural. Porque o artefato não estrutural, tanto no MARI quanto na NBR 15116, eles mostram que a gente pode aplicar 100% do agregado reciclado até o misto dentro desse material. Dadas as limitações, fazer o controle de contaminantes. Então ele tem uma capacidade de aplicação muito grande, a gente pode usar o agregado que está lá direto da usina para produzir esses artefatos. Então é um outro mercado. Bacana, gente. Quero aproveitar também e convidar vocês a responderem a pesquisa setorial para destinatário, transportadores, cidades, Ministério Públicos e fornecedores. E agora, em 2022, nós iremos também pesquisar os dados de tribunais de contas. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Agora vocês vão tomar um pau. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato conosco no 11 3862 7118, que é o WhatsApp e telefone fixo. Vou finalizar? Tá bom. Obrigada, Léo, pela participação. Obrigada, Nívia. Obrigada. Encerramos mais um Conversa Brecon. E é isso. Beijos da Anitta. Eu que agradeço vocês aí. Obrigado pelo convite. Regiane, Nívia, Levi, obrigado por toda a Brecon. O Levi não tá aqui, entendeu? O Levi, esquece o Levi. Todo mundo fala do Levi, né? Que raiva, viu? Queria agradecer quem ouviu o podcast até o final. E é isso. Queria agradecer a todo mundo também que tá participando dessa iniciativa de fomento ao mercado de RCD e participação junto com a academia. Isso é muito importante. Deixa eu fazer uma última pergunta, rapidinho. Você vê futuro da reciclagem no Brasil? Daqui 10 anos é um horizonte positivo? Com certeza. A gente precisa disso. Então, cada vez mais a gente está gerando mais resíduo. E quanto mais população a gente tem, mais resíduo a gente está gerando. Então, é uma coisa mais preocupação, né? Ainda mais que grande parte das nossas obras que a gente tem, então uma hora vai chegar no fim da vida útil, a gente vai ter que continuar demolindo, não só porque a gente precisa de espaço, mas porque a gente precisa de... chegou no fim da vida útil daquele lugar. Então, as demolições vão aumentar, vai aumentar resíduo, vai aumentar um monte de coisa. E dos seus alunos, assim, você vê porque assim, hoje o engenheiro, ele tem um preconceito em usar o agregado. Vocês falam sobre isso Eu falo. Na academia? Porque eu vejo que o professor, ele não leva isso pra sala de aula. Né? Eu acho assim, que eu preciso que você conheça esses materiais aqui, como que aplica, porque quando você se formar, você vai usar. Exato. Eu acho que o que aconteceu é porque normalmente, eu sou um caso meia parte, que eu sou um professor bem jovem. Isso é. Quando a gente tem os outros professores que trabalham comigo, eles se formaram numa época onde o agregado reciclado não tinha a importância do cenário que tem hoje. Então, ele era mal falado. O que eles aprenderam naquela época, que eles trouxeram de experiência, quando eles não estão inseridos dentro da pesquisa de agregado reciclado, como eu estou dentro do grupo do Sérgio, entre outros pesquisadores, dificulta um pouco essa transição. Então, eu acho que cabe aos novos pesquisadores, aos novos professores que estão surgindo, fazerem essa ponte entre essa transição que está tendo do agregado reciclado para os novos formandos da academia. Então, por exemplo, eu, quando fui aluno, estudei também no Instituto Federal, então fiz uma universidade pública, né, uma faculdade pública, a graduação em uma instituição pública.
Legal. E eu não ouvi falar sobre agregado reciclado. Então, isso me Em preocupa. nenhuma matéria. Porque assim, a gente faz um trabalho de formiguinha. Mas a academia também precisa pegar e levar. Exato. E a gente tem muitos engenheiros e arquitetos se formando todos os anos. Que não sabe nada Não sei, mas eu não sei o valor de cabeça, mas deve Eu ser uns também não 50 sei. mil, pelo Sim. menos, todos os anos se formando. É muito, é que igual advogado. Então, E eu acho que cabe também, e aí eu faço também a provocação para a Brecon, trazer essas divulgações não só para o mercado, mas também, por exemplo, o curso de vocês é muito voltado para quem quer fazer gestão e operação de usina. Mas pra quem quer empreender na área, não quem já... É para quem tá dentro, mas É, eu acho que também é importante a gente fazer essas divulgações dentro de universidades. Porque Sim. todos os anos se formam muitos profissionais que tem poucos professores que falam sobre isso. é sobre o assunto. Eu, dentro de sala de aula, como é minha área de pesquisa, eu sempre tento puxar a sardinha pro meu lado. Sim. E eu acabo falando pros alunos. Tanto que eu tenho a tropa de alunos trabalhando comigo sobre agregado reciclado. Então tem um nome de um monte deles no MARI que ajudaram, né? Sim. Na catalogação desses traços, nessa busca. E isso é muito importante. Quando eu falo dentro de sala de aula, eu dou aula para engenharia civil e para arquitetura também. Muitos alunos, eles têm interesse, eles querem fazer pesquisa, eles querem estar dentro do meio, entender como funciona. Mas falta abraço. Eu não consigo abraçar todo mundo. Se eu fosse abraçar todo mundo, ia ter 30 alunos fazendo pesquisa, eu não dou conta. Isso é verdade. Então eu acho que assim, cabe também a gente fazer essa divulgação. O Sérgio também, ele também é professor da área, tem essa... ele fala sobre isso nas disciplinas dele lá na USP, mas tem as outras faculdades também. Será que todas as faculdades estão falando sobre isso? Não, Será que tá dentro 90% de chance que não. Será que tá dentro do plano de curso? Não. Será que não vale Deveria, a pena a gente fazer mas é eventos bom falar sobre universitários? isso. é que né? na verdade você fala, mas não tem nenhuma matéria específica sobre o agregado reciclado, né? Então, deveria ter uma matéria sobre resíduos. Só que aí, quando tem a matéria de resíduos, a gente tem outros resíduos que não são só o da construção. A gente tem resíduo doméstico, a gente tem tratamento de esgoto, a gente tem lixo urbano, como que a gente faz passa a só o coleta de pincel, lixo. só, assim, ó. Só o pincel. Acontece isso aqui, mas não... Tipo, fala em Profunda. relação ao resíduo, não em relação à reciclagem. Exato. Porque imagina, pra eu dar um curso assim e avaliar o aluno, eu consigo colocar uma matéria metade de um semestre pra falar o que a gente fala no curso, se eu fosse falar de maneira detalhada. Sim. Porque quando a gente tá dando aula no curso, a maior parte das pessoas já estão inseridas dentro daquele mercado, Não são leigas. não são leigas. Então a gente pode falar mais rápido. Agora, quando eu tô dando... Se eu fosse dar essa disciplina dentro da universidade, eu teria que ir mais devagar. E ia me demandar mais tempo. Então, realmente, falta tempo e mão de obra dentro de universidade pra gente fazer essa divulgação. Mas o interesse tem. Interesse dos alunos tem. A universidade quando é tanto os alunos. Com certeza. Então, quando eu falo sobre agregado reciclado dentro das minhas aulas, muita gente tem interesse, quer participar, fazer alguma coisa, vem tirar dúvida, pede pra eu dar palestra fora do horário de aula. E isso é bem legal. Então, eu acho que cabe aí também a Brecon ter mais uma frente de inovação, porque os engenheiros que estão se formando hoje É o que me preocupa. são os engenheiros do futuro que vão estar... Sim, é o que vai aplicar o que a gente está estudando hoje. Exato. Então, acho que essa é uma contribuição, assim, uma provocação importante minha aqui para esse Saudável, podcast. né? Saudável. E Acho que tem que olhar para isso também, não só para o mercado. Bastante, A academia também não é só o pesquisador, não é Não. só o cabeça branca, o careca que tá lá na universidade. É o jovem também, Ele porque o mesmo. jovem Já é o futuro, a né? pessoa que vai comprar no futuro. É a pessoa que vai saber que dá para É ele que aplicar vai colocar o reciclado. agregado na obra dele. Exato. Entendeu? vai falar, pode usar Sim, aqui, é o engenheiro, é o engenheiro. Então, se ele não entender como funciona esse material, ele não vai comprar. E não vai incentivar também, né? Não. Lá na obra falar, pode usar o agregado. Mas é como o Léo falou também, a academia é feita praticamente de 90% de caras que se formaram há 50 anos. 50 anos é muita coisa, mas... Não, vamos lá, uns 20. Mas uns 20 é bastante. Não, uns 20. Não, eu falo porque quando eu me formei, eu tinha um professor que ele era muito velho, mas é muito velho mesmo. Ele não conseguia nem fazer o negócio do slide, sabe, colocar? A gente colocava a projeção. Não, Tecnologia, Você né? tem que parar de Falando dar mal de aula! professor aqui, ó. Tem que parar de dar aula! Ela, tipo... Não, Léo, ó, se você chegar nesse nível de... Tem muita tecnologia que eu não consigo, então, né, pedir um auxiliar pra dar aula, porque não dá. Não, mas eu acho que é diferente, porque... Mas é tanto conhecimento que o cara não consegue passar. Não, eu acho que não é nem isso, é porque, por exemplo, esses professores mais antigos, e aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, depois a gente corta isso. Eles, estudaram numa época que não tinha projetor, que tinha que datilografar. Então, Verdade. Eu cresci com tem que tecnologia. fazer uma aula, entendeu? Exato. Uma aula de como aplicar
A aula. Pra eles se Então tem atualizarem. muita gente, assim, mais antiga, que tem dificuldade. Claro, tem gente que não tem dificuldade, então tem professor. Não, sim, eu tinha professor professor mais- da mesma idade, que, era outra coisa. A aula era bem legal e tal. Ele já não. Ele sentava, alguém me ajuda aqui. Mas é porque ele não cresceu com isso, então faz parte não numa experiência de vida. Eu cresci, eu vi desde o disquete até a nuvem Nossa, hoje, que a gente disquete. nem usa disquete. Disquete, não sei o que é disquete. Então eu cresci com o crescimento sou da nova, tecnologia. tenho 20 anos. Uhum. Então eu acho que isso muda bastante. Ah, legal. É isso, né? É, gente, o bate-papo no finalzinho foi melhor que todo. É isso, O pessoal pode... gosta de falar mal de professor, né? A gente fala, eu gosto de falar mal pro professor. Pra tomar todo mundo, né, Coisa Regiane? feia. Também. Percebe agora que são vários tipos de resíduos.